Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o assunto função do segundo grau, também conhecido como função quadrática, e nesta aula em específico nós vamos calcular, determinar os zeros dessa função quadrática, ok? A gente vai ver os zeros através da Bhaskara, tá? Ou também através da soma e produto, beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Então vamos lá, ó. Zeros da função quadrática. Diz o seguinte: chama-se zero ou raiz, tá? Da função do segundo grau, f de x igual a ax² mais bx mais c. Está aqui o formato da nossa função do segundo grau, tá? Da função quadrática. O seguinte, o número real x, tal que f de x é igual a zero. Entre outras palavras, pessoal, é o seguinte, ó, para a gente calcular o zero ou raiz, basta resolver a equação, pega aqui a função do segundo grau e faz o quê? Ó? Iguala a zero. Beleza? Pessoal, olha para mim aqui. Ó. Sempre que nós pegarmos uma função e igualarmos a zero, o que nós estamos fazendo é o seguinte, descobrindo as raízes dessa função. Ok? No caso da função do segundo grau, nós sempre teremos duas raízes, tá? E primeiramente, como é que a gente vai descobrir essas raízes? Através de uma fórmula, e essa fórmula acho que você já ouviu falar, que é a chamada fórmula de Bhaskara, ok? Vem comigo aqui, ó. Diz assim, ó, os zeros da função quadrática são dados pela chamada fórmula de Bhaskara. Então tá aqui a fórmula, ó. O x, no caso a raiz, é dado por menos b mais menos raiz, b² menos 4ac sobre 2a. É muito importante nós memorizarmos isso daqui, tá, pessoal? Só que a gente vai fazer tantos exercícios que isso aqui vai ficar bem fácil memorizar, tá? Outra coisa aqui, ó. O b, o a e o c nada mais são do que os coeficientes aqui, ó. Olha o valor do a aqui, ó, o valor do b e o valor do c. Ok? Então, substituindo esses coeficientes aqui na fórmula de Bhaskara, nós vamos encontrar as raízes, que são duas. Beleza? Vem comigo aqui, ó, e vamos fazer alguns exemplos. Olha aqui o que diz. Ó. Determine os zeros das funções abaixo. No item A, nós temos essa função aqui. Aí, para determinarmos o zero, o que a gente sabe é o seguinte. A gente pega a função e iguala a zero. Ok? Aí, pegando os valores de A, b e c, que são, o a é o coeficiente do x², tá? No caso, o a aqui vale 1, beleza? No caso do b, o b é o coeficiente do x. Quem está na frente do x aqui, ó, é o menos o 5, então o b vale menos o 5. E o c é o termo independente, no caso, ele vale 6, né? Tá aqui, ó. Agora, substituindo isso aqui na Bhaskara, nós vamos ter o seguinte, ó, o x, vamos botar a fórmula aqui, ó, menos o b, mais menos, abre raiz, b², menos o 4 vezes o a, vezes o c. Fechamos a raiz, tudo isso aqui, ó, dividido por 2 vezes o a. Agora, substituindo, olha só. Nós temos, então, menos o b. Reparem que nosso b vale menos 5. Então, menos o menos 5 fica 5 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada. Agora, b², olha só, nós vamos ter o menos o 5, tá? Vamos fazer bem devagarinho aqui, ó. Menos o 5 elevado ao quadrado, tá? Agora, menos o 4 vezes o a, que é quanto? O a vale 1, tá? Vezes o c, que vale 6. Aí, vamos fechar a raiz aqui, ó, tá? E tudo isso daqui sendo dividido por 2a. O nosso a vale 1, então 2 vezes 1, o resultado é 2. Ok? Então, vai ficar o seguinte, ó, o x é igual a 5, mais ou menos, dividido por 2. Agora, dentro da raiz, nós temos o seguinte, ó, o menos 5 elevado ao quadrado, isso dá 25, tá? Menos o 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes esse 6 dá menos 24. Então, fica 25 menos o 24, fica raiz quadrada de 1. E raiz quadrada de 1, o resultado é 1. Beleza? Agora, com isso, pessoal, a gente pode descobrir, então, as raízes. Vamos botar aqui, ó, x1 e x2 as raízes, tá? Tem alunos que colocam x', x2', isso não faz a menor diferença. Agora, olha só. Para descobrirmos as raízes, primeiramente, vamos fazer essa conta utilizando o sinal de mais. 5 mais 1 dá 6.
dividido por esse 2, 3 é a primeira raiz. Agora, utilizando o sinal de menos, será 5 menos o 1, dá 4. 4 dividido por 2, dá 2. Então, aqui nós temos as duas raízes, ó. x1 igual a 3 e x2 igual a 2. Pessoal, esses dois valores aí, ó, 3 e 2, são os valores que fazem com que a função seja igual a zero. Quer ver? Vem comigo aqui, ó. Repara o seguinte, se nós pegarmos o x igual a 3 e substituirmos aqui na função, olha como é que fica, ó. Então, f de 3 será quanto? X ao quadrado, ou seja, 3 elevado ao quadrado, menos 5 vezes o x, que é o 3, somado com o 6, ok? 3 ao quadrado dá 9. Menos o 5 vezes o 3, menos o 15. E temos o mais 6. Quanto é que dá isso daqui? Ó? 9 com menos 15 dá menos 6. Menos 6 com mais 6, 0. Ou seja, quando a função for substituída por 3, o resultado dá 0. Significa que 3, então, é a raiz, é uma das raízes, no caso, dessa função aí. Beleza, pessoal? Vem aqui embaixo, ó. Vamos fazer a segunda, o item B aqui. Ó. Essa função aqui, para calcularmos a raiz, é a mesma coisa que igualarmos a zero aqui. Ok? Aí, vamos descobrir o valor do a, que nesse caso é o coeficiente do x ao quadrado, vale menos 1. O b é o coeficiente do x, no caso vale 7. E o c é o termo independente. Nesse caso aqui está valendo menos o 12. Beleza? Agora é o seguinte, substituindo na Bhaskara, ficará assim, ó. É menos o b, não é? Nota que o b é 7, então fica menos o 7. Mais ou menos raiz quadrada, b ao quadrado, ou seja, 7 ao quadrado, tá? Menos o 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos o 12. Tá? Então, estamos aplicando aqui, ó, a fórmula de Bhaskara com os coeficientes, tá? Dividido, tudo isso daqui é dividido por 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes o menos 1, o resultado é menos o 2. Continuando aqui, ó, o x, então, será menos o 7, mais ou menos raiz quadrada. Vem comigo, ó. 7 ao quadrado é 49. Vamos colocar aqui, ó, 49. Agora, menos o 4 vezes o menos 1, isso aqui dá 4 positivo. O 4 que multiplica o menos 12 dá menos o 48, tá? Fechamos a raiz. Tudo isso daqui dividido por 2 vezes o a, 2 vezes o menos 1, ficamos aqui com menos o 2. Aí, pessoal, reparem o seguinte, ó. Vamos continuar lá de cá. Ó. Nós vamos ter, então, que o x é igual a menos o 7, mais ou menos, dividido aqui ó, pelo menos o 2. Aqui nós temos 49 menos o 48. Isso aqui dá 1, raiz quadrada de 1 é 1. Ficamos com isso aqui. Então, aqui nós vamos ter duas raízes, né? Vamos colocar aqui x1 e x2. Primeiro, fazendo com sinal positivo. Ficará menos o 7 com mais 1, dá menos o 6. Dividido por este menos 2, resultado dá quanto? Menos o 6 dividido por menos 2, né? Negativo com negativo, fica positivo. No caso, 3. Agora, utilizando o sinal negativo, ó, menos o 7 com menos 1 dá menos o 8. Menos 8 dividido por menos 2, vamos colocar aqui, ó, menos 8 dividido por menos 2, o resultado é 4 positivo. Então, está aqui as raízes. Ó. Uma raiz vale 3 e a outra raiz vale 4. Vamos descer um pouquinho aqui. Ó. Vem comigo aqui para o item C, que diz o seguinte. Está aqui a função. Se a gente quer descobrir as raízes, vamos igualar a zero. Ok? Aí o valor do A, do B e do C, que são os coeficientes, são os seguintes. Ó. O A é o coeficiente do x ao quadrado, vale 3. O B é o coeficiente do x, ele vale menos o 7. E o C é o termo independente, que vale 2. Agora, jogando isso aqui na Bhaskara, nós temos o seguinte. Ó, o x é igual a menos o B. O B vale menos o 7, então menos o 7, ficamos com 7 positivo. Raiz quadrada, né? Mais ou menos raiz quadrada. Então,
Então, fica b ao quadrado menos o 7 elevado ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Resultado é 49. Menos o 4 vezes o a, que é o 3, vezes o c, que é o 2, tá? Tudo isso daqui, ó, sendo dividido por 2a. 2 vezes o 3, 6. Dessa forma, o x, então, é 7, mais ou menos tudo dividido por 6. Agora, quanto é que fica aqui? Ó? Temos o 49, agora, menos o 4 vezes o 3, isso dá menos 12. O menos 12 vezes esse 2 dá menos 24. 49 menos o 24, pessoal, isso dá 25. E raiz quadrada de 25, o resultado é 5. Beleza? Agora, os valores aqui, então, das raízes, ó, x1 e x2 são os seguintes. Ó. Primeiro, sinal positivo. 7 mais o 5, isso dá 12. 12 dividido por esse 6, 2. Agora, 7 menos o 5, isso aqui vai dar 2, né? O 2 está sendo dividido por este 6, dá para simplificar, então fica 1/3. Beleza? Então, as raízes dessa função aqui, ó, x igual a 2 ou x igual a 1/3. Pessoal, repare o seguinte, ó. Nesses 3 primeiros exemplos, nós calculamos, descobrimos os valores do a, do b e do c e substituímos ali na Bhaskara, tá? Repare que nem o a, nem o b, nem o c assumiram valores iguais a 0. Aqui tem alguns comentários, ó. Primeiro comentário é o seguinte, o a, ele nunca, tá? Nunca, jamais pode ser igual a 0. Porque ficaria como daí? 0 vezes o x ao quadrado. 0 vezes x ao quadrado fica 0, ou seja, vai sumir o termo x ao quadrado e aí a gente não tem mais uma função no segundo grau. Então, o a jamais pode ser igual a 0. Agora, em relação ao b e em relação ao c, os dois podem ser zeros, ou somente o b pode ser 0, ou somente o c pode ser 0, tá? Aí nós vamos ter a chamada função no segundo grau incompleta, beleza? Aí como é que funciona? Quer ver? Ó? Vem comigo aqui. Ó. Então, o pessoal diz assim, ó, determinação dos zeros quando a função quadrática estiver incompleta. Reparem aqui, ó, vamos descer um pouquinho, até que assim tá bom. Olha só o que diz aqui o item A. Diz assim, ó, f de x igual a x ao quadrado menos o 4. Reparem que aqui ó, não tem o termo x, ou seja, o b, o coeficiente do x, ele só pode ser igual a 0. Concorda comigo? E para descobrir o zero, como a gente está querendo fazer aqui, ó, o zero ou a raiz dessa função, o que a gente faz? A gente deve igualar essa função a 0. E aí o que acontece? Este menos 4, ele vai lá para o lado direito, trocando o sinal. E fica, então, positivo. Então, nós vamos ter o seguinte, x ao quadrado é igual a 4. Agora, esse quadrado aqui, ó, ele vai para o outro lado extraindo raiz. No caso, a raiz quadrada. Não esqueça, ó, mais ou menos raiz quadrada de 4. Beleza? Então, vamos ter, então, que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós vamos ter as duas raízes aqui, ó, uma delas valendo 2 positivo e a outra raiz, a x2, valendo o 2 negativo. Beleza, pessoal? Olha o item B aqui. Ó. Novamente, a função do segundo grau ela está incompleta e, novamente, neste caso, o coeficiente do x é igual a 0, ou seja, o b é igual a 0. Então, para descobrirmos as raízes dessa função, o que a gente faz? Ó? Iguala a 0. E vamos passar agora esse menos 3x ao quadrado para o lado de lá, ele vai passar positivo. Ou seja, fica 3x ao quadrado é igual a 6. Esse 3 está multiplicando, 10 dividindo. Ou seja, x ao quadrado é igual a 6 dividido por 3, fica 2. Agora, pessoal, o que acontece? Como eu falei antes, ó, esse quadrado vai para o outro lado, extraindo a raiz quadrada, no caso, do 2. Então, nós vamos ter uma raiz valendo raiz quadrada de 2 positivo, tá? E a outra raiz valendo raiz quadrada de 2, só que daí negativo. Beleza? Vamos descer aqui. Ó. Reparem, pessoal, então, que normalmente, né, continua com duas raízes, tá?
sempre. No caso agora, nós temos novamente uma função do segundo grau incompleta, tá? Reparem que agora aqui o que está faltando é o termo independente, ou seja, o c, nesse caso, é igual a zero. Para calcularmos as raízes aqui, ó, vamos igualar a zero essa função e vamos fazer o seguinte, tá, pessoal? Reparem que nesses dois termos aqui, ó, o x é um fator comum, tá? Então, a gente vai fatorar essa expressão, ou seja, colocarmos o x em evidência. Aí pensa assim, ó, x vezes quanto que vai dar o x ao quadrado? X vezes o x. E x vezes quanto que vai dar mais 3x? O mais 3, tá? E isso tudo é igual a zero. Repara o seguinte, ó, x vezes x, tá aqui, ó, x ao quadrado. X vezes esse 3, tá aqui, ó, 3x. Beleza? Agora é o seguinte, ó, reparem que nós temos uma multiplicação aqui, ó, entre este número x e o número formado pelo x mais 3. Beleza? Aí assim, pessoal, muito importante, tá? Matemática básica. Uma multiplicação entre dois números para que dê igual a zero, como está acontecendo ali, um dos dois números deve ser igual a zero. Então, como é que a gente faz o tratamento? Faz assim, ó. Se um desses dois aqui, ó, deve ser igual a zero, então, ou este daqui, ó, é igual a zero, ou este daqui é igual a zero. Pegando o primeiro ali, ó, o x é igual a zero, então, ou o x mais 3 é igual a zero. Agora, passando esse mais 3 aqui para o lado direito, nós vamos ficar com menos o 3. Então, nós temos aqui as duas raízes, ó. x1 vale zero e x2 vale menos o 3. Beleza? Olha o item B aqui, ó. Novamente, aqui temos uma função do segundo grau incompleta, faltando quem? O termo independente, ou seja, o c é igual a zero. Para resolvermos isso daqui, ó, como é que a gente faz? Ó? Aqui nós temos dois termos. Reparem que o x é um fator comum, ou seja, colocamos aqui o x em evidência, abre parênteses, tá? Lembra que isso aqui deve ser igual a zero, tá? X vezes quanto que vai dar menos x ao quadrado? X vezes o menos x, tá? Agora, x vezes quanto que vai dar 5x? 5. Reparem, olha só. X vezes o menos x ao quadrado. X vezes o 5, 5x, tá? E isso daqui é igual a zero. Aí, como nós fizemos, ó, pessoal, se essa multiplicação aqui dá zero, ou esse x aqui, ó, é igual a zero, tá? Ou este menos x mais 5 é igual a zero. Então, nós vamos ter x igual a zero ou o menos x mais o 5 é igual a zero. Passa esse menos x lá para o lado direito, fica então que x é igual a 5. Pessoal, estamos aqui com as duas raízes, x1 igual a zero, x2 igual a 5. Beleza, pessoal? Mas é o seguinte, ó. Caso você prefira calcular através da Bhaskara, não tem problema nenhum, tá? A Bhaskara serve tanto para as funções do segundo grau completas, tá? Como a gente fez antes, como para as incompletas que a gente fez agora. Não há problema algum, então, se você utilizar unicamente a Bhaskara para calcular, tá? Eu só fiz o seguinte, quando ela for uma função do segundo grau incompleta, ela fica mais rápida nós resolvermos as raízes, encontrarmos as raízes, através desses métodos aí que a gente fez da letra A até a letra D. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos ver a determinação dos zeros através da soma e produto. A situação aqui é a seguinte, ó. Talvez muitos de vocês aí já utilizem a soma e produto para calcular as raízes da função do segundo grau. Mas tem muitos outros alunos também que nunca se interessaram em fazer, através da soma e produto, o cálculo das raízes da função do segundo grau. Sem problema algum, tá? Se você está seguro aí na Bhaskara e quiser fazer apenas por Bhaskara as raízes da função do segundo grau, sem problema nenhum. Agora, muitas vezes, através do método da soma e produto, você chega bem mais rapidamente ao resultado dessas raízes. Quer ver? Vem comigo aqui, ó. Olha só, determinação dos zeros através da soma e produto. Vou explicar bem devagarinho isso daqui, tá? Olha só, sejam x1 e x2, então, os zeros ou raízes, né, da função do segundo grau, que é dada por isso daqui, ó. Então, nós temos o seguinte. No caso da soma e produto, pessoal, presta atenção, ó. A soma e produto é um método que vai relacionar os coeficientes, tá? A, B
e C, tá, os coeficientes da função do segundo grau, com as raízes. Como é que ele vai fazer essa relação? Vai fazer o seguinte, ó. As duas raízes da função do segundo grau, quando somadas, o resultado será sempre o menos o b dividido pelo a. Ok? Enquanto que o produto dessas duas raízes será sempre o c, o coeficiente c, né, que no caso é o nosso termo independente, dividido pelo a, que é o coeficiente do x ao quadrado. Beleza? Desce só um pouquinho aqui, ó, até que assim tá bom. Vamos fazer como exemplo agora o item A, que diz o seguinte. Está aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos o 3x mais 2. Como eu falei, ó, poderíamos fazer por Bhaskara, tá? Mas eu vou fazer essa daqui por soma e produto. O que nós temos aqui? Ó? Temos duas raízes, tá? No caso, x1 e x2, tá? Onde a soma dessas duas raízes, olha aqui em cima, ó, é dado por menos o b dividido por a. Quem que é o menos o b? Olha só, o nosso b aqui está sendo representado pelo menos o 3. Então, menos o b será menos o 3. Ou seja, será o 3 positivo. Agora, dividido pelo a. Quem que é o nosso a? O a está aqui, ó. Na frente do x ao quadrado, nós temos o valor 1. Então, 3 sobre 1, o resultado é 3. Ok? Agora, em relação à multiplicação das raízes. x1 vezes x2. Como é que fica? Nós temos que a multiplicação é dada por c sobre a. Quem que é o nosso c? É o 2. Então, o 2 dividido pelo a, que no caso é 1, 2 dividido por 1, o resultado é 2. Agora é o seguinte, ó, pessoal, uma dica. Ó. Para descobrirmos aqui as raízes, comece sempre pela multiplicação. Nós temos dois números que multiplicados, o resultado é 2. Eu tenho certeza que na tua cabeça os dois números que apareceram primeiramente foi 1 e 2, ó, porque 1 vezes 2, o produto então é 2. Agora repare o seguinte, ó, a soma das raízes, o resultado deve dar 3. Vamos testar aqui, ó. Pegando 1 mais 2, o resultado deu 3. Então, nós temos aqui as duas raízes, ó, x1 igual a 1 e x2 igual a 2, já que a multiplicação, ó, 1 vezes 2 dá 2 e 1 mais 2, 3. Então, está aqui os dois números, ou seja, as duas raízes. Beleza? Desce comigo aqui, vamos fazer outro exemplo aqui no item B. Vem comigo aqui, ó. Nós temos, então, que a soma das raízes, x1 mais o x2, tem que ser menos o b. Olha o nosso b aqui, ó, vale menos o 2, né? Então, menos o b ficará 2 positivo. Dividido pelo a. O nosso a aqui vale 1. 2 dividido por 1, o resultado é 2. Agora, o produto, ó, x1 vezes o x2 tem que dar quanto? O c sobre a. O nosso c aqui, ó, reparem que ele vale menos o 15. Dividido pelo a, que no caso é 1, menos o 15 dividido por 1, o resultado é menos o 15. Comece pensando na multiplicação. Aqui, ó, pessoal, dois números que multiplicados dá o valor, pensa só no positivo primeiramente, dois números que multiplicados dá 15. Quais são eles? 3 e 5, né? Tranquilo. Agora, olha só, está dizendo que a soma aqui, ó, tem que dar 2. O que nós temos que fazer? Ó? Se deixarmos assim, ó, 3 mais 5, a soma deu 8. Agora, para que a soma dê 2, nós temos que colocar um sinal negativo aqui, ó, porque menos o 3 mais o 5 deu o resultado 2. Agora, testa de novo aqui a multiplicação. Menos o 3 vezes o 5, menos o 15. Fechou, então. Então, está aqui as nossas raízes, ó, x1 é igual a menos 3, x2 é igual a 5. Beleza? Olha o item C aqui, ó. A soma das raízes, x1 mais x2, tem que dar menos o b. Olha o nosso b aqui, ó, vale 6, então, menos o 6 dividido pelo a. Notem que o nosso a aqui vale menos 1. Tá? Então, menos o 6 dividido por menos 1, resultado é 6 positivo. Agora, em relação à multiplicação, x1 vezes o x2, resultado tem que dar quanto? O c, que é o menos 8, dividido pelo a, que no caso é menos 1. Menos 8 dividido por menos 1, o resultado é 8 positivo. Agora, pense o seguinte, dois números, tá? Que multiplicados dê 8.
Vamos pensar, claro, no 2 e no 4. Agora só, a adição desses dois números, a soma deles, tem que dar 6. 2 mais 4 deu 6. Beleza, então, ó, reparem que a multiplicação, ó, 2 vezes 4 dá 8. A adição 2 mais 4 dá 6. Então, está aqui, ó, uma raiz é 2 e a outra raiz é 4. Beleza? Vamos para a última aqui, ó. Olha o que diz o item D aqui, ó. O item D diz assim, ó, calculando as raízes por soma e produto, vamos lá. Ó, x1 mais x2 tem que dar menos o b, ou seja, menos o 6 fica 6. Dividido pelo a, que é 2. 6 por 2, o resultado é 3. Beleza. Agora a multiplicação. x1 vezes o x2 tem que dar o c sobre a, ou seja, o menos 8 dividido pelo 2. Menos 8 dividido por 2, menos o 4. Agora é o seguinte, ó. Pense em dois números onde a multiplicação deu o valor 4, tá? Pense só no positivo 4 aqui, ó. Primeiramente, acredito que você pensaria no número 2 e no número 2, não é verdade? Agora, olha só. A soma desses dois números tem que dar 3 positivo. Tem como a soma 2 e 2 dar 3? Não tem, né? Então, 2 e 2 não são as raízes, tá? Então, apaga aqui, ó, vamos voltar. Começa de novo. Pensa em dois números que a multiplicação é 4. Vamos lá. 1 vezes o 4, o resultado é 4, beleza? Agora, a soma tem que dar 3 positivo. Para dar 3 positivo, concorda comigo que temos que colocar aqui o menos 1? Então, ó, menos 1 com mais 4, o resultado deu 3. Beleza. Agora, a multiplicação, será que dá menos 4? Menos 1 vezes o 4, o resultado é menos 4. Então, beleza. Está aqui as nossas duas raízes, x1 menos 1 e x2 é igual a 4. Certo, então, pessoal? Finalizamos a aula aqui. Clica ali em curtir, isso só vai valorizar o trabalho aqui do professor Ferreto. Outra coisa, pessoal, curta a página Mais Matemática lá no Facebook, lá que tem diversas dicas de matemática que vão te ajudar aí no colégio, no Enem, vestibular e por aí vai. Ok, pessoal? Nos vemos nas próximas aulas, um bom estudo aí e até mais.